sou Aragão, a gente está no podcast da Cacai, Pode Ser Latina? E no episódio de hoje a gente vai falar sobre arquitetura, identidade visual, moda, com a pessoa que é muito querida por mim, por todos nós aqui da Cacai, Gisele Freixo, a pessoa que cuida da arquitetura das lojas da Cacai. Gi, é um prazer estar aqui com você hoje. Muito obrigada, Aragão. É um prazer enorme poder falar desse projeto, falar do que a gente está construindo juntos, né? É uma oportunidade muito bacana. Gi, primeiro eu quero perguntar para você uma coisa. Voltando no tempo e dando um contexto para as pessoas. Primeira loja da Cacai, quais foram as referências que você trouxe para esse projeto? Lá atrás, né, quando surgiu a oportunidade do primeiro projeto, né, de uma loja física da Cacai, eu primeiro precisei entender exatamente do que se tratava a ideia da marca como um todo, né? E aí, quando vocês me apresentaram a questão de ser uma marca com uma identidade latina, com uma força muito brasileira, muito colorida, eu fui em busca do que na arquitetura a gente podia ter de representante dessa latinidade, dessa brasilidade. E aí, isso gerou para o nosso trabalho uma identidade carregada de texturas, de cores, de materiais que falam com a arquitetura brasileira, com a arquitetura da América Latina. A gente tentou trazer referências que conversassem com a marca para que a gente conseguisse gerar um projeto que fizesse sentido e que fosse uma continuidade da identidade visual de vocês. Nesse processo de pesquisa, né, desse primeiro momento de diretriz, um certo momento comecei a buscar imagens de referências e me lembrei de um arquiteto mexicano chamado Luiz Barragán, né? E o Luiz Barragán, ele tem um projeto de uma residência, que é a Casa de Lar, que tem umas paredes assim texturizadas, mas com um tom de rosa muito forte, um tom de laranja, de amarelo. E quando eu olhei para aquele projeto, né, do Barragão, eu falei, cara, o calor que a gente sente quando a gente olha para essa casa fala muito com o que parece ser a moda da Cacai. Nesse projeto da Casa de Lar, o Barragão pensou em toda a arquitetura da casa, surgindo através do que a gente já tinha de natureza, porque a casa estava num terreno, a casa ficaria num terreno que tem uma árvore muito frondosa no meio, né? E aí esse respeito à sua raiz, né? Na medida que você não tira a vegetação para poder construir ali, de você trazer uma arquitetura que fala muito com identidade, né? E por que, no caso, o Luiz Barragán, né? Contextualizando para quem não é do campo da arquitetura, né? O Barragán surge no México num momento em que a arquitetura moderna, e é interessante a gente falar sobre arquitetura moderna, porque a gente está, nesse momento, né, no Hotel Nacional, que é um projeto do Niemeyer, né, enfim, principal ícone, principal representante da arquitetura moderna brasileira. E até lá fora, né, é o maior expoente da arquitetura que a gente já teve, né, mas a arquitetura moderna do Barragán, ela inaugurou um período diferente para a arquitetura, né, que é uma arquitetura mais regionalista, como a gente chama dentro do campo da teoria da arquitetura. Por quê? Porque ele fazia uma arquitetura moderna, mas que falava com a identidade local. Então, ao invés de você só ter muito material tecnológico, muita presença da cor branca, ele tentava criar um projeto que gerasse pertencimento. E aí ele, né, sendo um mexicano, ele trazia essa cor, essa vibração para o seu projeto, né? E aí, a partir dessa primeira inspiração lá da obra do Barragán, a gente foi construindo, né, a partir desse tom do rosa do Barragán da Casa de Lar, né, que a gente adaptou, né, para a paleta da nossa loja, e assim a gente foi caminhando. E é interessante você falar disso, de tropical, de identidade, porque a gente está no momento da nossa cultura que isso está sendo um expoente, isso está sendo vendido para fora. A gente tem aí a Anitta, a gente tem o Bad Bunny, que recentemente ganhou um Grammy, e é um momento da gente falar sobre isso. Não é surfar na onda, é uma onda que já era nossa. Era nossa. A Cacai já é latina por natureza, ela nasce latina, e é muito interessante agora, nesse momento de cultura nossa, atualmente, a gente está expandindo isso porque é a nossa identidade primeira. E isso é na estampa que a gente vende, isso é em cada cantinho, em cada peça de roupa, mas também na loja, no físico, para fechar essa experiência do cliente mesmo. E devolvendo para você que é a pessoa que pensou na loja, o que você queria que o cliente pensasse assim que ele pisasse na loja?
É muito interessante você falar sobre isso, né? Sobre essa. Na verdade, hoje a gente tem um fenômeno cultural de valorização, né? Do idioma, né? Da música, da arte latina como um todo. E isso que é muito forte na Cacai, isso não é diferente para o que está acontecendo no campo da arquitetura, né? Muito recentemente, assim, tem coisa de 2 semanas atrás, um arquiteto brasileiro, pernambucano, ganhou um prêmio internacional de residências, né, um projeto premiado, e, na verdade, ele estava reformando a casa da própria mãe, né? Tanto que o projeto é Casa de Manhinha, como ele chama, né, o arquiteto Zé Wagner. E o que era do interessante do projeto premiado de Pernambuco e que a gente tem, né, até algumas coisas na nossa loja? É um projeto que fala sobre afeto, é um projeto que fala sobre casa de mãe, um lugar que você sente conforto, que você se sente acolhido. E é uma parte do que a gente pensa, né, da experiência do projeto da loja. Lá no projeto da Casa de Manhinha do Zé Wagner, a gente tem paredes de cobogó. Cobogó é aquele elemento vazado cerâmico, né, muito tradicional da arquitetura brasileira, que a gente tem na Casa do Zé Wagner e a gente tem no nosso projeto, né? No 2.0 agora do projeto do Norte Shopping, a gente tem esse material. Ainda nessa questão do que você falou, dessa onda latina, a gente saiu agora, 2 dias atrás, né, o Prêmio Pritzker, que é o Oscar da Arquitetura. Interessante, porque a gente está no final de semana do Oscar, né? O Brasil, felizmente, com 5 indicações, e esse Oscar saiu para um arquiteto, esse Pritzker saiu para um arquiteto chileno, né? Então, a gente percebe que existe uma coerência entre esse discurso, né? Entre o que a Cacai fala sobre moda e o que a gente fala sobre arquitetura no nosso projeto, porque existe um movimento, faz parte de todo um movimento de você tirar, assim, a ênfase de um discurso europeu ou estadunidense para a gente valorizar o que é da gente, o que é da nossa raiz, o que está, né, mais próximo, né, mais próximo da gente. Perfeito, maravilhoso. E na loja, o que você experimentou na loja para que as pessoas tivessem essas sensações que vocês estão falando? Foi em textura? Foi trazer que elementos de marca? Você pode falar um pouquinho para a gente? Posso sim. Né? Na verdade, o desafio de você fazer um projeto de arquitetura para a loja é porque você tem que atender a premissas diferentes. Né? Primeiro, você tem que expor o teu produto. Então, porque o teu objetivo é fazer com que o seu produto seja bem vendido ali, né? Que ele se mostre de maneira adequada. Né? A Cacai é marcada por ter muitas estampas. Então, você tem que trabalhar com um determinado tom na sua loja, que a cor da sua loja, a textura da sua loja, não brigue com o teu produto, né? Ela tem que ser um pano neutro, mas não tão neutro assim, para que o produto seja valorizado, mas que a arquitetura também faça parte, né? Seja coadjuvante nesse processo, né? O que a gente tem, né, para tentar trazer essa identidade, né? A gente tem um piso em porcelanato, mas que é um piso em porcelanato que tem uma textura mais rústica, né? Ele tem não só na cor, mas na própria textura. A gente trouxe elementos como palha, como o elemento de cobogó, né, que eu falei da cerâmico. A gente tem tijolinho cerâmico também. E a gente tem muita planta, né? Porque esse paisagismo tropical, exuberante, né, que a gente tem no nosso território favorece para a gente criar essa ideia de acolhimento. Então, é maravilhoso, porque quando você fala sobre isso, eu me transporto lá no começo da marca, quando a gente estava pensando toda a identidade. O cacau é o nosso principal elemento, ele traz cor para as estampas, traz cor para as nossas lojas, e a experiência sensorial, afetiva, ela lidera isso. Porque a gente está falando de um país tropical, a gente está falando de um país rico, muito rico em cultura, e então é muito bonito saber que a gente tem um projeto pensado para fechar isso de uma forma fechada, concisa, sabe? Então, o projeto de loja, quando eu vou na Cacai e todas as vezes que eu vou na loja, eu sinto como se eu estivesse saindo do digital e indo para o físico sem nenhum tipo de rusga, sabe? Como se realmente foi pensado para isso acontecer. Você consegue falar um pouco mais sobre o sensorial e a importância do sensorial numa loja? Por que é tão importante ter esse sentimento de casa numa loja?
a loja, ela não tem só que expor o produto, ela tem que vender a experiência, né? E aí a gente quer que esse calor do produto, essa exuberância da estampa, que isso seja prolongado pela experiência arquitetônica, né? Então, espaços que sejam confortáveis, acolhedores, espaços que promovam, né, que a mulher se sinta mais bonita. Então, a iluminação é pensada para que dentro da cabine ela se olhe e ela veja, nossa, estou maravilhosa nesse vestido, né? Para que aquele produto, né, então a geração de desejo, né, funcione também através da arquitetura, né? O lugar é bacana, o lugar é acolhedor, eu me sinto confortável aqui, esse produto me faz ficar mais bonita, né? Então a gente tenta harmonizar isso para ter uma coerência no projeto. Sim. A gente recentemente foi para a Colômbia fotografar a nossa coleção e a gente viu várias lojas lá e cada detalhe pensado, quando a gente olha, eu me transporto direto para nossa loja. A gente conheceu a loja da Elhana Ortiz, uma estilista, e a loja era linda, pensada. Eu logo me lembrava das estampas da coleção da Elhana. Eu acho que a gente faz isso bem na Cacai. A gente faz o fechamento, como eu disse, muito bem. E Gi, é um prazer falar com você. Eu queria passar a tarde toda falando com você sobre a loja, mas a gente tem que encerrar o nosso podcast. Espero que você tenha gostado de falar um pouquinho da loja, um pouquinho da identidade da marca e quais são suas visões sobre o futuro da marca, o futuro das lojas. O que você acha que vai acontecer? Primeiro eu queria dizer, né, que o projeto ele vai melhorando ao longo do tempo, né? Então a gente na primeira ideia, né, quando a gente começou a trabalhar no projeto, ele era e a gente foi aprimorando ele ao longo do tempo. Então eu só posso dizer que as lojas vão ficar cada vez melhores, porque a gente vai, né, aprendendo, afinando, né, não só a nossa relação, mas afinando o próprio projeto. Eu queria dizer que para mim é um prazer enorme poder falar sobre esse trabalho. É um trabalho do qual eu me orgulho muito, né? Porque a arquitetura ela tem essa coisa do reconhecimento, né? Da gente olhar e da gente se ver naquele espaço, né? E eu como arquiteta, é muito realizador, né? Você vê uma sintonia entre o produto, entre o que vocês são como pessoas, como empresa, como loja, né? E a minha arquitetura poder colaborar nisso de alguma forma, né? Então, eu queria dizer que foi um prazer enorme. Também poderia falar sobre isso por muito mais tempo. O dia todo, adoraria, inclusive. O dia todo, mas é isso. Só agradecer aí. E é incrível, assim, ver uma profissional tão apaixonada pelo que faz, é muito bonito de ver e bom que você está com a gente nessa, porque, como você falou, também imagino a Cacai crescendo ainda mais, expandindo para novos países, novas lojas, novas casinhas ao redor do mundo. E é isso. Gente, a gente está acabando por aqui, mas fica ligado, tem muito mais episódio para rolar. E é isso, a gente se vê na próxima. Um beijo.